O que está acontecendo no mercado de inteligência artificial dos Estados Unidos? Muita coisa, pessoal. Tem muita coisa mudando, muita coisa rolando. Então, hoje nós aqui do Tecnologia e Classe vamos trazer um apanhado das notícias meio que do mês de abril, já que a gente está fechando abril aqui, para a gente tentar entender para onde que está se movendo as coisas. E acho que vocês vão achar bem interessante. Ficou um roteiro extremamente complexo em que a gente vai tentar olhar várias coisas desconexas e enxergar isso como uma foto que é uma representação mais ou menos do que está acontecendo agora, né? Mas nós somos o canal Tecnologia e Classe, falamos sobre tecnologia e política da classe trabalhadora. Se vocês curtem o trabalho que a gente faz aqui, vocês podem apoiar, vocês podem deixar o like, curtir, tem os links todos ali na descrição e no comentário fixado, mas vamos lá para o nosso vídeo. Então assim, ó, eu vou chamar esse roteiro aqui de Acabou o almoço grátis pra IA, porque não tem almoço grátis, né, meu? Porque assim, a primeira notícia que eu vou trazer para vocês, provavelmente se vocês trabalham como desenvolvedor de software, vocês já sabem disso, mas é que o Copilot, que é a IA que tem dentro do GitHub, e o Cloud, que é a IA da Anthropic, estão dando uma mudada nos preços deles. O foco aqui vai ser no Copilot, que vai mudar de ter tiers gratuitos de acesso e planos pagos como inscrição para ir 100% para cobrança por uso. Quantos tokens estão entrando e quantos estão saindo é o quanto vão te cobrar. Já o caso da Anthropic é um pouco mais complicado, porque ali no meio de abril eles indicaram que o Cloud Code, que é o xodó deles, o produto que é mais usado, ele ia passar para o plano da inscrição de $100 mensais e não para de $20 mensais, porque tinha muita gente que estava usando isso e provavelmente eles não estavam tancando o uso demasiado do produto, eles não estavam conseguindo ganhar grana, só que as pessoas reclamaram tanto que eles voltaram o Cloud Code pro plano mais barato, com a diferença de que eles têm as limitações de uso, daí ele começa a ficar mais lento, ele começa a não te deixar usar quando tu vai chegando nas limitações de uso, e se tu quiser poder ficar usando sempre, tu tem que fazer o uso por cobrança de tokens, onde tu vai pagando exatamente o que tu tá usando. Só que assim, essa mudança de acabar o modelo por inscrição e os planos gratuitos generosos, ela é um prenúncio de que pode estar acabando essa era do subsídio das ferramentas de IA para que, enfim, vocês já devem ter ouvido falar isso também. Vicia as pessoas no produto para depois, né, cobrar um preço mais alto e ganhar dinheiro. Tem essa entrevista muito boa do Ed Zitron, que ele é meio que o maior hater de IA, o cara que tá dizendo vai dar ruim, isso é uma bolha e tal, há muito tempo, em que ele tá falando sobre isso, inclusive é a frase que eles abrem a entrevista ali dele dizendo não faz nenhum sentido qualquer modelo para as empresas de IA que não seja vender por token, vender exatamente pelo uso, e esse modelo de inscrições é um desastre para eles estão perdendo muita grana, e daí ele ainda fala uma coisa que chama muita atenção. Ele diz assim: se a OpenAI não indicar que consegue pagar aqueles 300 bilhões para a Oracle morre. E a única coisa que eu digo é: Ed Zitron, prometa, por favor. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa situação da Oracle, tem esse vídeo aqui que é por que a Oracle demitiu 30 mil pessoas, que em resumo eu falo sobre como eles estão tentando focar em virar um provedor de infraestrutura para as empresas de IA, e essa é a grande aposta da empresa, uma empresa que tradicionalmente trabalhava com um banco de dados, com SaaS, desenvolvimento e consultoria de uma maneira mais tradicional, agora está tentando focar em ser um provedor de infraestrutura para IA. E a pergunta que meio que tá na cabeça do pessoal, de novo, eu disse, isso afeta muito os desenvolvedores, porque os desenvolvedores têm usado muito modelos de IA, agentes, essas coisas. É essa aqui, ó. Todo mundo vai mudar para um modelo cobrado por tokens, um modelo que é exatamente o que a gente está usando. E a segunda parte da pergunta é, mas daí vai valer a pena usar? Porque grande parte do que anda acontecendo nesses campos que estão dependendo muito da IA é que o pessoal fala muito bem dos tal dos agentes. Temos vídeo aqui no canal falando sobre isso. Que são basicamente modelos rodando em loop, com um pouco de memória e contexto, e eles ficam lá batendo cabeça sozinho, tentando resolver um problema. Muito na tentativa e erro. Isso funciona em diversos casos, porém é uma coisa que usa muito mais tokens do que a gente estava acostumado quando a gente estava só fazendo prompts, pegando respostas, copiando e colando a resposta, resolvendo alguns problemas simples, são perguntas e coisas desse jeito. E embora seja muito fácil a gente ficar viciado nos agentes e usar eles pra caralho pra resolver várias tarefas, se eu tô pagando, por exemplo, um plano de $20, que no Brasil, né, seria mais ou menos R$ 100, e recebendo o equivalente a $200, vale muito a pena. Agora, se eu tenho que pagar os $200 sendo usuário do Brasil, ou seja, o meu uso desse agente é R$ 1.000 agora, talvez não valha mais tanta pena. O Ed Zitron na entrevista faz uma analogia que pra mim ela é bem brasileira, assim, eu consegui entender sendo brasileiro, que é assim,
Se você come sempre no buffet, você acaba não entendendo qual é o preço da comida. E é mais ou menos esse momento que os usuários pesados de IA estão passando. A gente não sabe direito quanto é que custa essa tecnologia e eu tô falando já pra vocês, todo mundo tá falando pra vocês. Isso está extremamente subsidiado. Eles querem poder aumentar o preço, piorar o serviço, botar propaganda, roubar seus dados de alguma maneira que eles possam compensar essa coisa que eles estão dando de graça pra vocês. E nesse sentido, tá? A gente pode falar também da Anthropic, que é a concorrente da OpenAI, que recentemente eles estão dando um pau na OpenAI. Por quê, tá? Porque eles estão focando mais nos clientes corporativos, que muitas vezes são os clientes que pagam mais, né? Contratam para sua empresa o serviço, contratam essas ferramentas e eles até às vezes usam menos do que os usuários que estão pagando essas inscrições. Esse é um cliente bom, é um cliente muito melhor do que o cliente que paga uma inscrição mensal. Inclusive, muitas vezes o modelo de negócios por assinatura que várias dessas empresas de IA têm usado, ele cria uma situação onde os gratuitos eles estão sendo financiados pelo corporativo e isso não dá para continuar para sempre, tá? Então, várias pessoas botam os comentários aqui dizendo: eu adoro usar os planos de graça de todas as empresas, acaba o plano de graça de uma, eu vou pro plano de graça da outra. Vocês estão sendo financiados pelos usuários corporativos, para vocês é bom isso, mas vai chegar uma hora que as empresas vão dizer: ok, não vale mais a pena investir nesse pessoal aqui, a gente já conseguiu tirar o que a gente precisava de vocês, a gente já conseguiu crescer até esse nível, agora tá na hora da gente não dar mais serviço de graça, por exemplo, ou muito barato. E daí a gente pode aproveitar esse lugar para continuar uma coisa que a gente estava falando nos últimos dias. O tal do Mythos da Anthropic, ele mudou tudo com relação ao código e à segurança. Claro, né? A gente ainda tá para ver isso, eles ainda não liberaram, mas tem uma coisa que a gente fala no vídeo que eu acho que é crucial a gente entender no contexto dessas notícias aqui. Se esse modelo ficasse disponível para todo mundo, né? Se a Anthropic ela dissesse assim, tá aqui o nosso modelo, ele é muito poderoso, por favor usem e nos deem muita grana. É possível que a Anthropic não desse conta de prover o processamento, que ela não conseguisse atender a demanda por um modelo muito melhor, porque eles não têm a infraestrutura para isso. E isso seria um problema e talvez indicaria um problema com o modelo de negócios deles, né? Ficaria feio para eles. Outra coisa que corrobora isso que está acontecendo, nós já falamos aqui, en passant, acho várias vezes no canal. Usuários Anthropic reclamam que os modelos eles vão ficando nerfados, né? Eles vão ficando mais fracos, mais burros com o passar do tempo. E a Anthropic negava veementemente. Eles diziam, nós não diminuímos a capacidade dos modelos. Os modelos não estão ficando mais burros. É um problema aí do teu lado. As pessoas estão desacostumadas com não sei o que. É um erro de usuário. Aí eles finalmente admitiram, sim. Teve momentos durante o ano passado, durante o início desse ano, onde os modelos que vocês estavam pagando, eles estavam ficando mais burros, eles estavam entregando menos, né, do que a gente estava prometendo, mas isso foi um erro do nosso lado. Foi 3 bugs separados que aconteciam e faziam o modelo ficar parecendo mais burro, o que é estranho porque nas análises que a gente sempre faz pela navalha de Ockham, né, a explicação mais simples seria o quê? A Anthropic diminui a capacidade dos modelos para poder prover mais clientes, para que ele chegue mais rápido, a infraestrutura deles não fique muito demorada para prover as requisições, mas eles estão dizendo que não, tá? Mas a explicação mais simples e que parece que todas essas startups de IA fazem é que elas vendem uma coisa muito boa nas primeiras semanas, só que isso é muito caro para elas porque é tudo subsidiado e daí eles reduzem a capacidade para te entregar menos. Para continuar as metáforas de restaurante, é tipo aquele restaurante no bairro que abre, que é novinho, aí tem aquela comida super boa, tem aquele preço super barato e daí parece que com o passar do tempo o preço vai subindo e a qualidade da comida vai descendo. Os ingredientes vão ficando mais baratos, os pratos vão ficando menos fartos. Parece que é exatamente isso, mas segundo a Anthropic não, foi um bug do lado deles. E daí vamos para uma coisa um pouco diferente aqui, pra gente tentar falar desse contexto inteiro. Tem uma coisa que tá rolando faz um tempo, eu vou clicar nessa matéria aqui, que é esse negócio do Elon Musk processando a OpenAI. Que é isso, tá? Por que o Elon Musk e Sam Altman estão brigando? Primeiro que o Elon Musk, ele briga com todo mundo, em uma das matérias que eu li, é basicamente assim, ao invés de fazer terapia, ele prefere processar as pessoas e daí ele faz a terapia ao vivo lá nos tribunais, né? Mas o cerne dessa história é que assim, no início da OpenAI, o Sam Altman, ele convenceu vários investidores de que a importância da OpenAI era desenvolver uma tecnologia aberta de inteligência artificial para ajudar toda a humanidade. E várias pessoas doaram para essa ONG, né? Na época eles não eram uma empresa que ia fazer esse tipo de pesquisa, um laboratório aberto de pesquisa em inteligência artificial. Elon Musk doou 38 milhões de dólares. Só que com o passar do tempo, a OpenAI deixa de ser essa entidade sem fins lucrativos. Hoje, eles ainda não têm fins lucrativos porque eles não conseguem lucrar, né? Mas eles querem lucrar.
no meio lá do percurso eles viraram um negócio que tu podia investir, mas não ia ser um investimento que ia crescer infinitamente, podia só receber 100% do teu investimento de volta. Agora eles já têm uma estrutura em que eles têm uma parte que é sem fins lucrativos, mas eles têm uma parte que é privada, que pode receber investimento, que pode lucrar. E, inclusive, tem investimento pesado da Microsoft, né? A Microsoft hoje é quase dona de 30% da OpenAI. E o Elon Musk não gostou nada disso. Ele disse que tinha que continuar sendo um negócio sem fins lucrativos, porque o cara, ele é um grande, né, visionário, ele é um grande filantropo, e é por isso que ele queria que a OpenAI continuasse aberta. Isso aqui é ironia, tá, pessoal? Mas o que o Elon Musk quer nesse caso é que seja demitido o Sam Altman e que a OpenAI reverta essa estrutura privada, mude a sua estrutura, ou, se eles vão continuar assim, ele quer receber pelo seu investimento, já que quando se doa para uma ONG, tu não espera que tenha retorno no investimento, mas se você é uma empresa privada que está ganhando dinheiro, ele quer que retorne o seu investimento. Em resumo, pelo que eu li disso, parece que vai dar ruim pro Elon, não vai ganhar, não vai acontecer nada, porém isso é um treco muito ruim para a OpenAI, porque pode prejudicar o próximo ponto que a gente vai falar aqui, que é a abertura de capital da empresa. Então talvez role um acordo rapidinho para o Elon Musk parar de encher o saco, tá ligado? Pra, realmente pega uma graninha aqui, você ia perder, mas a gente acaba isso logo, porque a gente quer partir para a próxima. Qual é a próxima? Uma coisa que vai acontecer em algum momento aqui em 2026, algumas aberturas de capitais, que é o famoso IPO, o da OpenAI, o da Anthropic e o da xAI, também do Elon Musk, que tá aí brigando com o Sam Altman. E vocês podem lembrar tudo que a gente tá falando da OpenAI, da Anthropic até agora. Muito do que eles falam é uma mistura de marketing, uma mistura de mentirada, maquiagem básica dos números, para que eles pareçam mais atrativos para receber os investimentos quando eles fizerem a abertura do capital. Só que tem um outro problema, tá? Se muitas dessas empresas de IA, principalmente essas mega empresas que são as que chamam a atenção nas notícias, as que todo mundo quer investir, abrirem o IPO ao mesmo tempo, será que vai dar bom para todo mundo? Será que a primeira que abriu o IPO vai receber mais investimentos e daí, dando certo ou não, as outras pessoas vão segurar esses investimentos nessa empresa, não vão querer investir nas outras? Será que todo mundo vai pegar um pouquinho de dinheiro e botar em todas? O perigo que existe aqui é que elas possam se autocanibalizar. Nenhuma seja um sucesso estrondoso, talvez todas ganhem um pouquinho, ou uma ganhe muito dinheiro e as outras se deem mal, e isso pode precipitar uma crise no mercado também, porque, de novo, é uma bolha, não porque não é legal a tecnologia, não porque não dá dinheiro, mas porque o retorno para esses investimentos precisaria ser muito alto. E se tiver várias empresas para investir, como é que uma delas vai ter um retorno tão alto? Esse é um dos grandes problemas. Mas tem outra coisa também que está acontecendo agora que a gente tem que prestar atenção. A OpenAI e a Microsoft, elas tinham meio que um acordo de exclusividade do uso de produtos e do acesso a data centers entre uma e outra. A OpenAI também tem outros contratos com a Oracle, com a Nvidia lá. A OpenAI, ela quer fazer contrato com todo mundo. Mas agora parece que está acabando essa exclusividade que tinha entre a OpenAI e a Microsoft. Para fazer uma analogia bem estilo tiozão, assim, bem Bolsonaro, tipo, estão abrindo relacionamento, tá ok? E a OpenAI agora, ela pode, por exemplo, buscar mais contratos com outros provedores de nuvem para o processamento deles, como, por exemplo, a Amazon. Mas isso também pode significar que a Microsoft está soltando a mão deles. A Microsoft está procurando outros parceiros no mercado de IA ou está achando que a OpenAI está indo de base e não está tão interessada mais em continuar segurando os BOs deles. Por quê, tá? Porque lembra que eu falei, o IPO é perigoso, talvez, para essas empresas, porque ele pode mostrar que, assim, tem competição demais e nenhuma vai dar muito lucro, tá? Então, para que vale a pena a gente investir tanto nessas empresas? Tem uma outra pessoa lá do fundão da sala, né? Aquele gênio que fica sentado lá no fundão da sala, que tá enchendo o saco, que é o DeepSeek. O que acontece, tá? Recentemente o DeepSeek chegou e disse assim, ni hao, gurizada, aqui na minha mão o token tá mais barato. Eles lançaram um modelo novo, que é o V4, que performa bem, ok? Eu não cheguei a olhar os benchmarks, senão eu disse, aqueles benchmarks de qual modelo é melhor, é muito difícil entender o que realmente é real ali, ele é uma certa indicação, mas meio que não importa se o modelo da DeepSeek é melhor que o ChatGPT 5.5, que os últimos da Anthropic, ele é bom e ele funciona para vários casos que as pessoas precisam. E ele tá lançando um modelo que é 97% mais barato que o último ChatGPT, que é o ChatGPT 5.5, por exemplo. E isso indica um problema que tem para essas empresas que agora estão deixando de subsidiar, estão dizendo, ok, vamos ganhar dinheiro cobrando o quanto nossos usuários usam de tokens. Que é o quê? Quando tu começar a cobrar as pessoas, fica muito mais atrativo tu usar um provedor mais barato, como por exemplo a DeepSeek. Fica muito mais atrativo tu até usar modelos abertos em provedores de modelos abertos, que tem uns aí que também tu paga por token e eles hospedam qualquer coisa que seja modelo open source.
Fica mais barato também tu pensar numa alternativa dentro da tua própria infra, até dentro do teu próprio computador. Fica menos atrativo essa ideia de, é porque eu boto 30 agentes e eles fazem a codificação em Swarm, e daí eles resolvem vários problemas e eles estão usando meus tokens, mas é ilimitado porque eu tenho uma inscrição. Esse tipo de uso fica bem menos atraente, tá? Por exemplo, não faz nenhum sentido eu botar 30 agentes conversando entre si para me criar o melhor blog em Ruby on Rails. E isso aqui, tá? É uma piada, pessoal, porque faz 15 anos que criar um blog em Ruby on Rails demora 10 minutos. Era o meme lá, né? Da palestra famosa disso. Mas acho que vocês estão entendendo. Pra dar um exemplo, tá, pessoal? Olha só. Eu tenho hospedado aqui nesse meu próprio computador que eu faço as lives, que tem uma placa de vídeo relativamente boa, uma NVIDIA 5060 Ti, o Gemma 4, que é um dos últimos modelos da Google que é aberto, tá? Não, o pessoal do fundão da sala aí é Gemma, hahaha, engraçado, o bunda ya, né? E daí eu posso pedir para ele, por exemplo, faça um Flappy Bird em HTML. Aí ele demora um tempo para carregar o modelo na minha placa de vídeo, que é o tempo que mais demora. Então, o problema que eu sempre tenho é porque eu estou usando a codificação da placa de vídeo aqui ao mesmo tempo que eu estou rodando esses modelos, mas eu vou botar um time-lapse do tempo que foi. Foi tipo uns 30 segundos para ele carregar o modelo, e daí depois ele demorou, ó, aqui, ó, daí ele pensou por 14 segundos, e quanto tempo ele demorou para levar o código? Ele não diz aqui, mas foi tipo 1 minuto e pouco, tá? Então, olha só, isso aqui tudo é token que ele cuspiu em 14 segundos, ele fez esse pensamento, aí ele fez todo esse código aqui, quanto? 400 e poucas linhas? Vamos, tipo, rodar isso aqui e ver se ele fez um one shot do Flappy Bird. Não funciona, tá ligado? Ele não fez um one shot do código. Mas, olha quantos tokens ele gerou. Eu adoro o mundo da IA, tá ligado? Olha quantos tokens ele gerou, quanto código ele gerou. O que eu quero dizer é que se é pra não funcionar, provavelmente eu posso fazer o self-host da minha própria IA. Porque assim, vamos voltar para Oracle, tá? A gente falou que nos últimos anos eles se posicionaram como a construtora de capacidade para a revolução da IA. De novo, tem um vídeo nosso falando sobre isso. E recentemente eles têm se defrontado com atrasos e as realidades da construção civil. Eu trouxe uma matéria aqui dizendo que vários data centers da Oracle que iam acabar em 2027, eles já estão dizendo, não, vai acabar em 2028. Quem faz obra sabe exatamente como é que funciona isso. Então, como a gente tem falado há muito tempo, o que pode precipitar essa situação da OpenAI e de base é o fato de que está ficando claro que não tem como, nesse modelo que eles têm de cobrar pelo uso das pessoas, ou cobrar inscrição, ou botar uma propaganda, qualquer que seja esse tipo de uso, eles ganharem os bilhões que eles estão precisando para pagar as dívidas deles e fazer continuar rodando a rodinha do esquema de pirâmide, sinceramente, do Sam Altman. Então, o que pode acontecer é que alguma outra empresa pode ficar com a carcaça da OpenAI, se ela falir. A Oracle pode pedir ajuda para o governo para não falir. E agora vocês podem lembrar que a Oracle é dona do TikTok, é dona da Warner, Paramount, HBO, vários jornais lá nos Estados Unidos, porque aquele negócio do Netflix querer comprar a Warner Bros. Não deu certo. A Oracle vai comprar. Na realidade, não é a Oracle. É a empresa do filho do CEO da Oracle, né, pessoal? É que não tem dinastias nos Estados Unidos. E a tecnologia de IA nos Estados Unidos não vai acabar, mas ela vai se focar totalmente no uso corporativo, nas pessoas que pagam muito e não usam tanto quanto os power users, né, que seria pessoas que nem nós que estão vendo esse canal aqui, e o uso militar, que é o que a gente está vendo também. Agora, recentemente, outra notícia. Google quer contrato com o exército dos Estados Unidos. OpenAI tem esse contrato. Anthropic disse que não queria, mas daqui a pouco vocês podem ver o Dario Amodei dizendo, não, vocês façam uso seguro aqui, vocês são o governo, tá ligado? De repente vocês podem pegar os meus modelos, sim. Pode acontecer, tá, pessoal? Porque, de novo, o que eu tô falando, assim, isso acontece independente da tecnologia ser fofinha, dela ser poderosinha ou qualquer outra coisa. Isso aqui é uma bolha por causa da impossibilidade do retorno desses investimentos, esse próprio modelo de negócio que eles vão ter que adotar e a competição para baixar os preços, que mesmo que o pessoal dos Estados Unidos faça um cartelzão, o governo tem interesse em não deixar isso acontecer, pode ser que a China diminua. Aí vocês começam a entender por que o ataque geopolítico à China e por exemplo, eles não terem acesso a terras raras, não terem acesso aos componentes, não terem acesso ao hardware como as placas de vídeos, também é tão importante, porque isso acaba protegendo o outro mercado que está acontecendo lá dentro dos Estados Unidos, que está agonizando.
E a única coisa que a gente sabe, mais ou menos, é que essa situação tá pior do que alguns meses atrás, tá? Então, se vocês estão perguntando, tá, mas quando é que vai estourar a bolha? O cara fica falando que vai estourar a bolha o tempo inteiro. Eu não sei, tá, pessoal? Muito do que eu falei aqui é extremamente especulativo, mas a gente olha pra trás e diz assim, parece que tá pior. Tá? A gente vai entender melhor, provavelmente, se vier esses IPOs, essa abertura de capital dessas empresas, e como eu acho que parece que vai rolar, isso seja um desastre, tá? Então, enfim, pessoal, eu tentei juntar algumas notícias do que tá acontecendo ultimamente e mostrar uma foto, assim, pra vocês do que tá acontecendo agora. Porque não tem almoço grátis, meu. Me digam aí se vocês rodando o Gema 4 do Google localmente vocês conseguem fazer um Flappy Bird que funciona. Eu vou deixar no vídeo aqui o momento que eu perdi 2 minutos do meu dia pra demonstrar pra vocês que dá pra rodar a IA local e ela fez um Flappy Bird que não funciona, né? Eu acho que a gente tá esperando muito dessas tecnologias de IA também. Falou, pessoal, a gente se vê na próxima.